A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o pastor José Roberto, da Igreja Unida do Jardim Ângela. Estamos aqui em mais um vídeo para o culto de ensino. Estaremos hoje falando sobre o assunto que está em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao 14. Sempre lembrando que os antigos falavam, né? 1 Pedro, né? A expressão a está se referindo, que está se dirigindo a alguém. Então, não cabe aqui primeiro a Pedro, mas sim 1 Pedro, porque primeira epístola, ou primeira carta, como você queira chamar, né? Mas nunca primeiro a Pedro, porque a carta não foi escrita a Pedro, direcionada a Pedro, mas pelo contrário, foi Pedro que fez a carta, ok? Destinada a cristãos. Nós vamos ler aqui a passagem que está em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 até o 14. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém. Vamos dar uma pausa aqui, depois nós vamos ler o restante. Essa primeira parte aqui, ela é muito direcionada para obreiros, para líderes, para pastores, para presbíteros. E tem sido um ponto onde se distorce muito, dependendo do interesse, muitas vezes, de quem vai interpretar o texto. Então, se é uma pessoa que ela quer atacar pastores, porque são assalariados, ela pega esse texto e fala, se o pastor é assalariado, então é porque ele está fazendo por ganância, não está fazendo por amor. Só que fugiria de um contexto bíblico, onde há outras passagens que dão suporte para dizer que digno é o obreiro do seu salário. Existem inúmeras passagens, ok? Onde justificam, aliás, o ideal seria que todos os pastores pudessem ser assalariados, livres para a obra, tá ok? Então, o fato dele receber um salário não quer dizer necessariamente que ele está fazendo por ganância, tá? Aqui fala a forma, o que motiva um presbítero que, na verdade, o presbítero e pastor nós podemos considerar no mesmo nível, tá? Pedro se coloca como um presbítero, como um supervisor de igrejas, como responsável por igrejas. Ele fala a respeito de alguns cuidados, como deve se comportar a liderança perante os seus liderados, tá? E o que mais me chama a atenção aqui é todo um relacionamento voltado para a voluntariedade, todo um relacionamento voltado para uma disposição, um ânimo pronto, tá? E também se valendo daquela chamada, como é que se diz? Liderança pelo exemplo, que é um linguajar mais moderno, né? Mas deixa bem claro, tá? É lógico que o presbítero, o pastor, o dirigente, o líder de uma congregação, ele tem que se alegrar, é motivo de orgulho poder trabalhar, ok? Para a obra de Deus. E aqui diz o quê? De ânimo pronto, quer dizer, de boa vontade. Tá? O que fala aqui, ó, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Então, tudo começa por aqui. A direção de uma igreja, ela tem uma incumbência básica de cuidar de quem? Cuidar do rebanho, apacentai, né? Apacentai, cuidai. Quando a gente vê a figura do pastor e as ovelhas, a gente começa a compreender, né? Tendo cuidado dele, não por força, né? Não na base da violência, mas uma coisa forçada, mas algo voluntarioso, mas voluntariamente.
nem por torpe ganância, que não sejam interesses, diferentes daqueles que Deus tem para nós, né? Que não é ganância, tá ok? Mas de ânimo pronto, que tenha sempre um desejo de estar servindo, olha, e olha aqui, ó, não tendo como domínio sobre o quê? Sobre a herança de Deus, tá? É a herança, a igreja é a herança de Deus, tá? Mas servindo de exemplo ao rebanho, tá? Então é muito bonito aqui. A gente não vai se estender nesse ponto aqui, isso aqui é muito voltado para obreiros, tá ok? E fala assim: e quando aparecer o sumo pastor, que é o grande pastor, né, o Senhor Jesus, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, o que acontece? Está dando um conselho: olha, faça com amor, com voluntariedade, você não é dono do povo, tá ok? Faça com amor, faça com carinho, faça de ânimo pronto, e quando o Senhor Jesus voltar, né, você será galardoado, recompensado pelo tão grande e honroso trabalho, né? Aí ele vem, versículo 5, a gente vai fazer a leitura do 5 em diante, ok? E vamos começar a explicar do 5 em diante. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, aqui o caso dos presbíteros, né? E sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleta em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. A expressão aqui Babilônia pode se entender aqui como Roma. Entenda que nós não estamos mais no Império Romano, mas era muitas vezes se fazia necessário no meio das cartas. Essas cartas atravessavam desertos, atravessavam regiões, atravessavam cidades onde havia poderio do exército romano, que poderia estar, como se diz assim, bloqueando a carta, lendo o conteúdo. Então, muitas vezes eles colocavam expressões não tão claras, tá? para se fazer entender. Por exemplo, aqui, Babilônia, aqui, nem Babilônia, o Império Babilônico nem existia nessa época, tá ok? Está se referindo aqui a Roma mesmo, ao Império Romano, tá ok? Chamando ele sim de Babilônia, tá ok? A carta termina, né, dando um pulo lá na frente, tá? E voltando, saudai-vos com uns aos outros com ósculo de caridade, tá? O ósculo de caridade, ele é o chamado ósculo santo, né? Bom seria que a igreja tivesse maturidade para que todos pudessem se cumprimentar, com o ósculo, né? Infelizmente, a malícia fez com que a igreja perdesse esse costume, mas algumas igrejas têm o tal ósculo, né? Mas é só mulher com mulher e só homem com homem. Então, pera um pouco. Então, se há separação, já não é tão santo assim, tá ok? Mas o beijo na igreja ele deveria ser visto como um cumprimento. Hoje a gente tem a paz do Senhor, né? É óbvio que com a situação da pandemia, vírus, questões de higiene, essa prática tem que ser deixada de lado, né, nessa fase, ok? Vamos lá.
versículo 5 fala assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sedes todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Então, ele vem numa tônica, Pedro se dirige à direção da igreja, pedindo a eles que façam com ânimo pronto, com voluntariedade, sem interesses obscusos, mas servindo, né? Servindo, tá ok? Aí ele vem e fala, semelhantemente vós jovens. Ou seja, todo esse conteúdo de harmonia, de voluntariedade, de amor, de boas intenções, deve reinar também na igreja, né? Na igreja. Semelhante vós jovens, serem sujeitos aos anciãos. E aqui nós podemos chamar os anciãos toda pessoa com mais idade, toda pessoa, ou mesmo a liderança, vamos dizer assim, tá ok? Sedes sujeitos aos anciãos, e sedes todos sujeitos uns aos outros. Olha que interessante. As pessoas sendo sujeitas umas às outras, suportando-vos uns aos outros, levando a carga um dos outros, como dizem em outras passagens bíblicas, tá? Isso é conceito de igreja, né? E revestivos de humildade. Olha só, se cubra, usa uma veste de humildade, tá? A gente vai depois destrinchar um pouco mais esse versículo com o material que nós temos aqui, né? Mas entenda bem, essa expressão aqui, revestivos de humildade, né? Ela é muito forte, inclusive para Pedro, né? Pedro que teve uma dificuldade muito grande, né? Com a humildade. Pedro que foi muito soberbo, muito arrogante, muito presunçoso, né? Quando ele chegou para Jesus e falou assim, Senhor, onde for eu irei, deixa comigo, tal. Não, na realidade, Pedro achava que era uma pessoa que ele não era. Ele tinha uma autoimagem acima do normal, né? Então ele teve que se quebrantar. Ele passou por episódios difíceis da vida dele que o tornaram uma pessoa humilde, ok? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, né? Vamos falar um pouco sobre o versículo 5, tá? 5, 6, vamos seguindo, né? A palavra aqui, humildade, tá? Ela pode ser traduzida como colocar avental de servo. Então, revestivos, se vista com avental de servo. Essa aqui é a expressão que vem do grego, ela dá a entender isso, né? Coloque um avental de servo, coloque roupas de servo, né? Se coloque disponível para servir, né? Eu às vezes usava um exemplo do lema do saquinho de pão, há muitos anos, né? No saquinho de pão, às vezes vinha lá impresso, servimos bem para servir sempre, né? Quem não serve, né? Quem não vive para servir, não serve para viver, né? São frases interessantes, mas tem um conteúdo bíblico. Nós somos chamados para servir, somos servos do Altíssimo. O Senhor Jesus, ele se pôs como servo, né? Ele lavou os pés dos discípulos, né? Ele veio servir a humanidade, ele se entregou, ele se aniquilou, né? Então, a passagem toda, né? Quando a gente vem e vai até o versículo 7, ele fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então é uma mensagem de humildade e de descanso. É uma mensagem de humildade, ok? E uma mensagem de não nos preocuparmos. Aí ele começa a falar a respeito disso. Seja humilde e não se preocupe, né? Deus está no comando. Lance sobre ele, Deus está no controle. Seja humilde para aceitar isso, né? Muitas vezes nós não temos esta humildade, muitas vezes nós queremos resolver do nosso jeito. Deixamos de ser humildes quando queremos resolver do nosso jeito e não entregamos na mão de Deus, não lançamos sobre ele. Não, deixa comigo. Aliás, né? Muitas vezes a pessoa vai na igreja
e chega no altar e lança sobre o altar, né? Todas as suas necessidades, suas preocupações, tá ok? E lança, né? E louva a Deus e adora, tal. Aí termina o culto que ele faz, ele vai lá e recolhe tudo e leva tudo de volta para casa. Então ele lançou e depois no final do culto ele levou as ansiedades todas para casa. Não é essa a intenção. Revista-se de humildade. Confiar em Deus, confiar que Ele é poderoso para responder às nossas petições, para cuidar de nós, além de fé, é uma manifestação de humildade, tá? O apóstolo Pedro aqui, ele deixa claro aqui, né? Ele é um exemplo vivo dessa manifestação aqui de humildade. Tá? Nós falamos há pouco ainda que ele achava que jamais faria certas coisas, né? Nós também podemos ter um sentimento, às vezes, de olhar para alguém e falar, eu jamais vou fazer isso aí, ok? Não, a gente muitas vezes se julga superior a A ou B. Pedro se julgou superior e ele fez uma situação terrível, negou o Senhor 3 vezes, né? Antes que o galo cante 3 vezes me negará, não é que o galo cantou 3 vezes, né? Ele negou 3 vezes, né? Então, Pedro, tanto é que quando o Senhor Jesus foi ter com ele na pesca maravilhosa, né? Veja que Jesus, como o bom pastor busca a ovelha, né? O bom pastor deixa as 99 guardadas e vai buscar aquela que se perdeu, né? Isso é bom pastor, né? O pastor, ele faz isso. O mau pastor não, né? Mas o bom pastor, ele vai buscar aquela que está perdida. E ele foi buscar Pedro. Ele foi ter com ele. Pedro, que havia negado, havia fugido, havia abandonado tudo, voltou para a rede. Ele voltou para ela e falou assim, olha, volta, né? O Senhor, inclusive, né, usando argumentos, Pedro, tu me ama, né? Mas, enfim, não é o foco aqui. Pedro, ele chegou no fundo do poço. Tudo aquilo que ele achou que era incapaz de fazer, ele fez. Então, ele fala assim, sejamos humildes, né? Nós dependemos de Deus. Não queremos resolver as coisas por nós mesmos, estamos na dependência dele, tá? Foi muito bom para ele a situação que ele passou, né? De humilhação, de desprezo, de vergonha, porque fez com que ele refletisse. E isso o tornou melhor, né? Pedro, ele aprendeu, né? Que a única forma de nos aproximarmos de Deus, tá? É com o avental da humildade. E quanto mais tempo passarmos com Ele, mais dele, mais desenvolveremos o entendimento do cuidado que ele tem por nós, tá ok? Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Lançamento de ansiedade. Esse é um esporte muito legal, né? Não é lançamento de dardo, né? De flecha, é lançamento de ansiedade. Precisamos aprender a praticar esse esporte. Lancemos a ansiedade, né? A palavra aqui, ó, toda a vossa ansiedade. A palavra ansiedade, a tradução dela, né, do original, significa assim, ser atraído em várias direções, desviar-se, buscar. E é preocupação que traz inquietação. Tá? Então, cuidado com a preocupação que venha trazer inquietação. O Senhor não quer isso. Porque quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos extremamente preocupados, a gente não consegue focar naquilo que é necessário, ok? E a gente esquece de ver certas coisas que estão na nossa frente. Quando a gente está com a cabeça em outro lugar, a gente deixa de ver um monte de coisa que está ao nosso redor, né? O ansioso, ele vive o passado, ele vive muito o futuro, vive muito o passado, né? E raramente ele está no momento presente.
e as coisas acontecem no momento presente, tá? É, pesquisas dizem que 70, 80, 90% das nossas preocupações, elas nunca vão se realizar. Aquilo que estamos preocupados, 90% não vai acontecer. Então nós temos que aprender a, a entender isso, estar pré-ocupado, ter uma ocupação antes da hora. Isso é um problema, né? Que mais aqui? Olha que interessante, ó. Deus, ele quer que a gente projete. Eu pegue toda a minha ansiedade e eu projete sobre ele, lancemos sobre ele, lance sobre Deus. Ele quer sobre ele, ele quer sobre ele. É porque é ele que nos sustenta, é ele que nos leva, ele nos carrega, nos suporta, né? É ele, né? Olha, muitas vezes a gente olha para o céu e vê as nuvens negras, fala assim, olha, vejo nuvens negras, mas esquece que por trás desse céu, né, por trás dessas nuvens negras, o céu azul é muito maior. Cuidado, não deixe que as nuvens negras, né, elas ofusquem a sua visão de um céu azul que está por trás, né? Olha que interessante, ó. A preocupação excessiva é algo problemático. Estudos mostram que ela retarda o processo de tomada de decisão e pode prejudicar o pensamento, o aprendizado e a memória. Então, a preocupação excessiva, ela retarda o processo mental de decisão. A pessoa se torna indecisa, insegura, tem dificuldade para raciocinar, para pensar. Uma vez eu fiz um curso onde a pessoa falava a respeito das ondas cerebrais, tá? A gente vê aí as expressões, estou em alfa, estou em beta, tem esse tipo de comentário, né? Que é um linguajar típico de alguns tipos de filosofias de pensamento, tá ok? Mas a ciência diz que as nossas ondas cerebrais, elas são movidas por ciclos, né? Sobe, desce, sobe, desce. Então, as nossas ondas cerebrais. Então, quando você tem, por exemplo, as ondas cerebrais, você tem um sobe e desce, num espaço de tempo muito grande, você está tendo uma baixa frequência cerebral. Entenda bem aí. Quando você tem uma alta frequência cerebral, quer dizer que num pequeno espaço de tempo você vai ter um movimento rápido de ondas. Então, pouco. Então, vamos colocar. Então, espaço, imagine que isso aqui é um período de tempo de 1 segundo, ok? Então, eu começo aqui, ó. Então, quantas ondas cerebrais eu tive aqui? Por exemplo, no momento que eu estou aqui conversando com você, eu estou tranquilo, calmo, eu devo estar numa frequência cerebral de 8, 10, isso é normal. Mas quando a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a ficar nervoso, agitado, as ondas cerebrais começam a fazer assim, ó, muito rápido. Vai para 15, 20, uma quantidade alta de... E isso faz com que aconteça o quê? Em alguns momentos, tá? A onda, ela dê picos, e é onde acontece branco, tá? Então ninguém consegue ter um raciocínio perfeito com as ondas cerebrais rápidas, nervoso, tenso. Quantas vezes a pessoa está fazendo prova na escola, né? Dá um exemplo do estudante, ele na hora de fazer a prova ele não consegue resolver o exercício, porque ele está tenso, as ondas cerebrais provavelmente estão a milhão, né? Aí ele sai da escola, no caminho de casa vem bater o papo com os amigos, eu sabia a resposta. Aquela resposta que eu não fiz na prova, ela é assim, assim, assim. E realmente ele sabia. Porém, a ansiedade, as ondas cerebrais, né, a frequência cerebral altíssima, o bloqueou, ok? Fez o xadrez chamado branco, dificuldade para pensar. E isso acontece com a gente na nossa vida. É fácil a gente visualizar um aluno na escola acontecendo isso, mas a gente não percebe que isso acontece nas nossas tomadas de decisões na nossa vida também, ok? Ela retarda o processo de tomada de decisões, tá?
A preocupação, ela desliga a pessoa do que está acontecendo, tá? A gente se desconecta do que está acontecendo ao redor e não conseguimos ver aquilo que Deus está fazendo. É isso que o inimigo das nossas almas quer. Ele quer que a gente se desligue, a gente perca o foco, a gente perca, né? A pessoa às vezes vai na igreja e não consegue desligar do que está acontecendo lá fora. A cabeça dela está lá fora. Guarde o teu pé quando entrar na casa do Senhor teu Deus. A pessoa vai orar, não consegue se concentrar. Não consegue se concentrar. Ela fica pensando nos problemas. Isso que o diabo quer mesmo, né? Você tem que pegar os problemas e lançar para o Senhor. Mas se você ficar na oração, ficar pensando em como. Porque olha, quem está ansioso, ele fica tentando, o preocupado, ele fica tentando achar uma maneira de resolver o problema. E tem coisas que você não vai conseguir resolver. Tem coisas que é melhor entregar na mão de Deus. Tem coisas que o estar preocupado não vai resolver. Tá? Que adianta? Eu estou com um pneu, furou o pneu e eu estou sem uma chave de roda, porque vou ser multado por isso, né? Mas um exemplo, não é melhor eu pedir ajuda para alguém, eu ter ações que resolvam o problema, do que eu ficar chutando o pneu porque ele furou, chutar o pneu, ficar nervoso, esbravejar, ou falar palavrão, gritar, perder a paciência, não vai resolver o problema da troca do pneu. Vai resolver o problema da troca do pneu eu focar na solução dos problemas. Tem situações que eu não vou resolver, então eu foco em Deus. Eu lanço sobre Ele e Ele vai cuidar de nós. Olha que interessante, né? A preocupação, ela consome muita energia. Às vezes a pessoa termina o dia, um dia de preocupações, e quando vai fazer, às vezes a pessoa vai fazer um alongamento e ela percebe o quão enrijecido ela está nessa região do pescoço, né? As costas, né? A pessoa fica travada. Às vezes a pessoa precisa de uma sessão de massagem. Por quê? Porque ela vive ansiosa, ela vive em outro mundo, né? E aí o seu sistema nervoso responde com tensão e depois aí precisa fazer alongamentos, uma série de coisas para corrigir um problema. Alongamento sempre será bem-vindo, sempre é bom, tá ok? Mas se a gente conseguir filtrar os nossos pensamentos, melhor da nossa rigidez, menos problemas até de saúde nós teremos. Isso é sabido por todos, né? A tal das doenças psicossomáticas, né? Olha, existe uma versão francesa para a tradução desse texto, né? Que fala, lancemos sobre ele todas as nossas ansiedades, que fala assim, olha que bonito, ó. Descarrega teus fardos sobre ele. Meu Deus, que coisa linda, né? Descarrega os teus fardos. Pega os teus fardos, né? O Senhor Jesus falou assim, tomai sobre vós o meu jugo, né? O meu jugo é suave, meu fardo é leve, né? O Senhor tirou o nosso fardo e colocou outro. Ele tirou o nosso jugo e colocou o jugo dele. Jugo é aquela canga, né? Já falamos isso muitas vezes em aulas na igreja, né? A canga de boi é aquele jugo, né? Coloca-se aquela canga. Os escravos tinham uma canga também, e para poder puxar os fardos. Então, só que o nosso Senhor antes era Satanás, né? Então o Senhor tirou de nós aquela canga, aquele jugo do capeta e aquele fardo pesado do pecado, jogou e colocou um jugo, né? Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Você não sente, né? Que coisa, porque Ele nos ajuda a levar, né? Que coisa interessante, né? Preocupar com a preocupação nunca vai mudar, né? A preocupação nunca vai mudar o passado e nem alterará o futuro. Estar preocupado não vai mudar o passado nem mudar o futuro. Agora, diferente você estar agindo para a solução de um problema. É diferente, né? Deixa para lá que não estamos dizendo que larguem as coisas. O largar as coisas é quando você não tem o que fazer, depende só de Deus. Então, né?
eu tenho que ter ações, tá? Eu tenho ações. Está fora do meu controle? Eu vou lançar sobre Deus e eu vou orar. Eu vou orar por aquilo. Eu vou orar, Senhor, está nas tuas mãos, eu espero em ti, eu confio em ti. Agora, está no meu domínio? Peraí, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. Peraí, é, é, eu quero provisão na minha casa, eu vou à luta, eu vou trabalhar. Agora, se eu vou trabalhar, não encontro emprego, se eu me esforço, não consigo trazer alimento para minha casa, eu vou apelar para Deus, Deus me ajuda. Aliás, ele sempre ajudou, porque o pão nosso de cada dia nos dá hoje, vindo através de uma ajuda de alguém, da igreja, de alguém, de uma cesta básica, ou do nosso trabalho. Também é o pão nosso, porque ele que abre portas, né? A tradução, né, boa também para do grego sobre lançando, né, atira as tuas preocupações sobre ele. É uma tradução também do grego, né? Então, os franceses descarrega teus fardos sobre ele. A versão original daria ao pé da letra, atira todas as suas preocupações sobre ele, né? Um dos problemas, né, quando a gente está ansioso, é que a gente esquece quem está no controle, quem está no comando. Esquece quem está no controle. A gente imagina como se fosse que é um barco à deriva. E o barco não está à deriva, o Senhor está no barquinho. Eu imagino um avião caindo, descontrolado, né? Ninguém está controlando o avião, ok? Então, quando a gente está ansioso, a gente não está confiando naquele que está pilotando o avião, que é o Senhor, né? Quem está no barquinho, quem é o Senhor da nossa vida. Ele é Senhor da nossa vida, ele vai guiar, nosso guia, né? Para entrarmos em um relacionamento, né, intelectual com o Senhor, com o relacionamento com o Senhor, é necessário ter uma mudança do nosso intelecto. Eu tenho que acreditar que Ele está no comando. A minha mente tem que aceitar isso. Enquanto eu deixar, né, enquanto eu não deixar de confiar em mim mesmo e passar a confiar nele, né, a tendência é eu não conseguir largar, né, da ansiedade. É necessário crer. Para ter um relacionamento saudável com o Senhor, é necessário que tudo aquele que se aproxima, creia. Então a ansiedade está dizendo que não. A ansiedade é uma demonstração de insegurança, é uma demonstração de falta de fé. E eu preciso crer. Para eu ter um bom relacionamento com Deus, eu preciso trabalhar as minhas ansiedades. Eu preciso trabalhar as minhas ansiedades. Eu preciso confiar em Deus, esperar em Deus. Então eu estou confiante que Deus vai fazer algo. Olha, está difícil, tal, tal. Vamos confiar em Deus, vamos esperar em Deus. Isso é brigar contra a ansiedade. Olha só que interessante. Nada é tão doce como descansar nas mãos de Deus, né? Que coisa tremenda, né? Que coisa maravilhosa para aliviar as nossas tristezas. A gente saber que Ele cuida de nós. Você falar, Ele cuida de mim. Isso é tremendo, né? Porque se Deus se preocupa conosco, por que que eu vou me preocupar no lugar de Deus? Ele já está se preocupando comigo, né? É, medo e ansiedade, elas, aliás, a ansiedade é uma demonstração de medo, né? É uma das facetas do medo, tá? A, a insegurança, né? O medo tem várias formas, né? Da mesma forma que a ira, né? Aquele livro lá, Temperamento Controlado pelo Espírito, ele fala sobre isso, né? Ele fala que as facetas da ira e as facetas do medo, se você procurar na internet, né? Você vai achar um pedaço do livro, né? Por exemplo,
A pessoa que protesta muito, reclama, 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 é uma manifestação de ira, é uma faceta da ira. O perfeccionismo é uma manifestação do medo. Tem pessoas que fazem as coisas da maneira perfeita, quase que perfeita, né? Mas ele consegue ver alguma coisinha que os outros não veem. E aí ele não quer que os outros vejam porque ficou uma pequena aresta, uma pequena rebarba, um pequeno pontinho. Ele não se permite. Então, o perfeccionismo, ele também é uma forma de medo. É por isso que psicólogos dizem que a pessoa perfeccionista, ela é um defeito. É um defeito. É difícil a gente aceitar isso, porque não, eu sou perfeccionista, eu quero fazer bem feito. Mas quer fazer tão bem feito por quê? Por quê? Por causa da preocupação da crítica, com medo da crítica, insegurança de ser criticado, medo de sofrer algum tipo de gozação, de bullying. O que está por trás do perfeccionismo, né? Temos que parar para pensar nisso, tá? Essas coisas, elas violam o segundo mandamento, né? Que é não terás outros deuses diante de mim, né? Eu sou o Senhor teu Deus, né? É, quando Deus ele não quer que a gente adore um outro Deus, não é porque ele é pequeno, né? Não não é por ciúmes no sentido de que ele tem medo de perder a gente, não é isso. Pelo contrário, é que quando o homem ele passa a adorar Deus e adora um outro Deus, ou quando ele pega um recurso que não seja dado por Deus, vamos supor, é, ele quer que Deus abençoe o seu trabalho, mas ele frauda o seu trabalho, né? Ele quer que Deus abençoe algo, mas ele mente para obter resultados. Então, o que está acontecendo? Ele está dizendo que Deus por si só não é capaz de resolver os problemas dele. Ele precisa dar um jeitinho. Ele precisa de outros deuses, Então, não adorarás outros deuses, não se prostrará diante deles. Por quê? Porque eu sou capaz, Deus diz. Eu sou capaz de resolver os seus problemas. Não precisa deitar, se prostrar perante outro Deus. É uma vergonha, né? É uma vergonha. Tá? Você está desfazendo, eu estarei desfazendo de Deus se eu vou lá, peço para Deus, depois eu vou pedir lá para uma estátua, vou pedir para o meu amuleto da sorte, né? Peraí, amuleto da sorte, né? Que isso, né? Amuleto, isso é uma coisa demoníaca, né? Tem pessoas que fazem uma fezinha na loteria, né? Peraí, escuta, eu tenho que confiar em Deus, tá ok? Então, adorar outros deuses, eu estou dizendo que meu Deus não é suficiente, tá? Vamos continuar aqui. Sabe que aquelas pessoas, né, que chacoalham assim, deixa para lá, essas pessoas sofrem menos. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso para tudo na vida, mas tem coisa que você vai ter que fazer, ó, deixa para lá, chacoalha os ombros. Por quê? Que você não vai conseguir resolver. É Deus só. Deixa para lá, fazer o quê? Espera em Deus. É isso aqui, ó, levantar os ombros. Deixa para lá, deixa na mão. Esquece, guarda em Deus. Lancemos sobre Deus. Lança sobre Deus e guarda lá, né? Né, lança aquela semente sobre Deus e rega com as tuas lágrimas de vez em quando, né? Mas espera em Deus, você vai viver melhor, ok? Preocupação não resolve problema, preocupação não paga dívida, né? Preocupação, o que resolve são ações, ok? Eu lembro de uma passagem, anotei aqui, lembremos que um homem, né, um pescador achou que um dia iriam acabar os peixes do mar. Vai acabar os peixes do mar, começou a pescar e fez uma pesca. Ele começou a achar e ele começou a achar que um dia ia faltar peixe do mar.
Até um dia que ele tomou um avião e, ao passar de avião sob o mar, ele olhou lá embaixo 3 pequenos barquinhos. E ele viu que aqueles 3 pequenos barquinhos não eram nada, nada perante aquela imensidão do mar. Quanto peixe tinha ali? Aqueles 3 barquinhos recolhendo peixe, né, não iriam diminuir a capacidade do mar de produzir. Então, a ansiedade faz a gente olhar o micro e esquecemos que Deus, né? Lembra da história da nuvem e o céu azul? Existem coisas que Deus nos deu direito de obtermos, né? A Bíblia fala, porque Ele tem cuidado de vós. Nós temos esse direito. Nós temos que exercitar o nosso direito. E Deus tem prazer quando a gente exercita o direito de... É que nem aquela... há muitos anos eu vi um texto. Algum tempo atrás eu vi o pastor João também citando lá na igreja essa situação de um cidadão que comprou uma passagem para viajar e subiu no navio e ele entrou no navio com um saquinho de pão, e se eu não estiver enganado é assim a mensagem, e durante vários dias ele pagou com muita dificuldade a passagem, e ele ficava lá num lugarzinho escondido lá, e ele sentado, dormia sentado, mal acomodado, e um dia acabou os pães que ele levou para comer na viagem. Aí ele chegou para o Marujo e falou assim, olha, escuta Marujo, eu estou com muita fome, já acabou meu pão, você tem algum pão velho para mim comer aí? Acabou tudo, né? Eu falei assim, escuta senhor, deixa eu ver a sua passagem. Senhor, o senhor não entrou aqui por um acaso, o senhor conquistou o direito de entrar nesse navio, né? O senhor pagou a sua passagem, e dentro da sua passagem estava o direito do senhor dormir numa cama, do senhor comer num restaurante, ter refeições diárias, tudo já está pago, o senhor não está desfrutando por falta de conhecimento, tá ok? No caso aqui, o Senhor nos deu esse privilégio, então desfrute das riquezas que Cristo nos deu no dia que eu aceitei a Jesus como Salvador. Saiamos de uma vida mirrada espiritual e desfrutemos do Evangelho pleno, né? Tá ok? É nosso, né? Direito conquistado, né? Alguém escreveu que a ansiedade é uma doença e um pecado. É pesado, mas infelizmente a pessoa escreveu bem. É um pecado porque envolve incredulidade e uma doença porque se torna doentia, mórbida. Os psicólogos consideram a ansiedade a mãe das neuroses. É a doença mais comum da nossa geração. Olha o que Paulo fala. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Olha, a minha petição tem que ser conhecida por Deus com oração, súplica, isso a gente até consegue fazer. Mas falta um terceiro ingrediente, ação de graças, né? Eu tenho que inserir na minha fórmula de oração a súplica, oração e o quê? E ação de graças, né? E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. E a paz de Deus vai nos dar uma paz que excede todo entendimento. O meu entendimento é que a bucha está, né, tá esquentando. Olha, o problema está aí, né? A ansiedade, ela vai atrapalhar o meu entendimento. Mas quando eu lanço sobre Deus as minhas necessidades, tá? A paz que vai entrar no meu, ela vai superar a minha forma de entender, todo o meu entendimento, vai guardar o meu coração. Eu não vou tomar decisões loucas. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da tua vida. E os vossos sentimentos serão também guardados. Olha que psicólogo, ele cuida
né? Ele cuida também dos meus sentimentos. Ele toreia, né? Ele contém, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha, o Senhor ele quer que eu foque nessas coisas. O problema está na porta aqui, ó, a porta dos pensamentos, tá? Então eu tenho que escolher o que eu vou pensar. Escolha, selecione o que você vai pensar. A gente seleciona o filme que vai assistir, a gente seleciona a partida de futebol, o esporte, a gente seleciona a música, a gente seleciona a comida, a gente seleciona nossas amizades. Tem gente que não consegue fazer isso. A gente seleciona um monte de coisa, mas a gente não seleciona os nossos pensamentos. Olha, se há alguma virtude, algum louvor, nisto pensai, tá? Olha o remédio: oração, petição e ação de graças. Eu estou correndo um pouquinho por causa do horário, tá? Versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ok? Então, seja sóbrio, seja moderado, seja equilibrado, ok? Um extremo ou outro não é bom, ok? É necessário ter um equilíbrio, ok? Há tempo de sermos pacientes, há tempo de ser longânimo, tá? E há tempo de ser firme e resoluto. A gente tem que procurar ter uma vida madura. E o Evangelho nos traz essa maturidade. Ouvir bons sermões, ouvir bons ensinamentos. Os ensinamentos nos amadurecem. Medita na palavra de Deus. Ela vai te amadurecendo, ok? Fica difícil de compreender. Algumas coisas você vai ter que ter muitas vezes uma aplicação prática, um exemplo de vida, né? Para você poder sedimentar o conhecimento, né? Olha que interessante. O inimigo, ele procurando a quem possa. Olha, a quem possa. Não quer dizer que ele sai e vai devorar. Imagina um leão solto. O inimigo, nosso adversário. Leão solto, né? Querendo atacar alguém. Ele vai conseguir pegar. A quem que ele pode pegar? A quem está desprevenido. Mas quem está guardado no Senhor, o inimigo, nosso adversário, não vai conseguir, ele não vai tocar. Agora, se eu estiver longe de Deus, a minha cabeça não está pensando, eu não consigo confiar, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. A incredulidade nos afasta de Deus. E aí, o diabo que anda em derredor, né? Ao redor é pertinho, né? Eu estou aqui, ó, ao redor. E o derredor? O derredor é mais distante, né? O derredor. O inimigo está em derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor, ok? Agora, se eu der brecha, ele se aproxima. E se eu der brecha, ele poderá tragar, ok? Um leão faminto, né? Quando fala aqui, ó, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, né? Provavelmente está fazendo menção aos cristãos que eram lançados do anfiteatro, né? Eram lançados ali, né? Talvez parodiando, né? A situação do leão faminto, ok? Onde fisicamente muitas vezes cristãos foram lançados, ok? Mas e aí? Há um contrassenso? Não. Estou dizendo, a gente tem que temer não aquele que pode matar a nossa alma, tocar o nosso corpo, destruir, tirar a nossa vida, mas a gente tem que temer aquele que pode lançar a nossa alma no inferno, ok? E se a gente permitir que Satanás nos trague, significa ele estar nos lançando para o inferno, ele acabando com a nossa fé e destruindo a nossa vida. Se sem fé é impossível agradar a Deus e Satanás destruiu a vida do homem, o leão conseguiu tragar. Olha só que interessante, vamos finalizar. E o Deus de toda graça, versículo 10, que em Cristo Jesus vos chamou. Só um detalhe, tá? O texto que nós lemos agora
agora há pouco, nos pensamentos, é Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 8, tá? Ok? 4 do 6 ao 8. Tá. Voltando para o versículo 10 de 1 Pedro capítulo 5, fala assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus o chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo os aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, a Bíblia prevê que a gente vai ter momentos de dificuldades. O fato de lançarmos sobre Deus não quer dizer que não padeceremos algum problema, alguma dificuldade, ok? Eventualmente poderemos ter problemas, mas a Bíblia falou, olha, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Paulo fala lá em Coríntios, né, sobre que a nossa leve e momentânea tribulação, olha o que esse camarada sofreu, ele falou que isso foi leve e momentâneo. Por que leve e momentâneo? Porque ela não se compara com tudo aquilo que havemos de receber. Nada aqui na terra se compara com a glória eterna. Tá? Olha só, o que ele vai fazer? O próprio Deus ele vai aperfeiçoar. Ou seja, eu vou ler para ganhar tempo. Tá? Aperfeiçoar é levar adiante um processo já iniciado. Dentro do nosso dia a dia, irá aumentar a nossa fé, amadurecendo o nosso crescimento. Ele vai firmar, né? Confirmará. Tá? O que é isso? Deus é quem concede esta firmeza, que precisamos permanecer nele. Fortificar, receberemos forças para perseverar, amar, suportar pressões e nos mantermos sóbrios. E fortificará e fortalecerá. Tá? Ou seja, ele vai estar fundamentando, estar alicerçando, algumas traduções dá como fundamentar, tá? É estar alicerçado em Cristo e seus ensinamentos, tá? Olha que interessante, ó. Esse relacionamento depois, o relacionamento com Deus, ele conduz a isso, tá? Ele conduz de um estágio ao outro. Quanto mais você vai passando tempo com Deus, a tendência é você ser recompensado, sendo aperfeiçoado, confirmada a sua fé, fortificando, sendo fortalecido. Mas tudo isso teve um início. Qual foi o início? O início foi: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor e lance sobre ele toda a ansiedade. Vista o avental da humildade, né? Vista o avental da humildade. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Confie. Ouse acreditar nele. Que com o passar do tempo, esse relacionamento de lançar, confiar, ver ele agir, vai produzir em você, né? Esse aperfeiçoamento, uma confirmação da sua fé, uma fundamentação, uma fortificação. E sabe por que tudo isso? Para que aconteça isso aqui, ó, para que a Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém? Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula. Amém.